E pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula, tá? No vídeo passado nós vimos o conceito de ligação química e os tipos de ligação. Nesse vídeo aqui de hoje, agora, né, a gente vai falar especificamente sobre a ligação iônica. Nós vimos lá que a ligação iônica ela vai acontecer entre metal a metal, hidrogênio e metal. Por que especificamente esses elementos? Porque entre eles vai existir uma grande diferença de eletronegatividade. Você vai ter os metais que perdem elétrons com facilidade e os ametais que recebem elétrons com facilidade. Da mesma forma, hidrogênio e metal. O hidrogênio ele é mais eletronegativo do que qualquer elemento metálico. Então, em uma ligação iônica, o hidrogênio recebe o elétron e o metal sempre vai perder o elétron. Então, aqui, para a gente poder entender melhor o conceito, eu trouxe aqui o exemplo da ligação iônica mais simples que tem entre o sódio e o cloro. Aqui no esqueminha a gente tem a representação da distribuição do sódio e a distribuição do cloro. Ambos apresentam três camadas eletrônicas, só que o sódio no seu nível mais externo tem apenas um elétron e o cloro no seu nível mais externo tem 7 elétrons. O que é que vai acontecer com o sódio? Como ele é um metal, ele vai tender a perder elétrons para atingir a maior estabilidade, ou seja, atingir o octeto. Quando esse sódio perder um elétron de valência, ele vai formar o sódio mais e vai apresentar agora no seu nível de valência, que é o nível 2, no total 8 elétrons. Enquanto o cloro, ele já tem 7 elétrons de valência. Para ele poder ficar mais estável, falta apenas receber um elétron, para fechar em 3s2, 3p6, também atingir 8 elétrons de valência. Então, na ligação iônica, lembrar que o metal sempre perde, o ametal sempre vai receber uma certa quantidade de elétrons para que ambos atinjam o octeto. No esqueminha aqui abaixo, é o mesmo exemplo. Eu tenho o sódio, inicialmente neutro, com 1 elétron de valência, e o cloro neutro, com 7 elétrons de valência. O que é que vai acontecer quando você colocar esses dois átomos em contato para reagir? O átomo de sódio, por ser um metal, né, por ser muito eletropositivo, vai perder elétrons com facilidade. Ou seja, ele vai transferir completamente um elétron para o átomo de cloro. Quando o sódio perde um elétron, forma o Na+. Quando o cloro recebe um elétron, forma o Cl-. A atração entre as cargas, positiva e negativa agora, vai manter os íons unidos e promover a ligação iônica. Então, aqui, nós, só voltar rapidinho, a gente pode ver que o sódio, ele perdeu um elétron e o cloro recebeu um elétron. Então a transferência foi de 1 para 1, apenas isso. Só que nem sempre a transferência vai apresentar a mesma quantidade de elétrons. Transfere 2, recebe 2. Você pode ter casos onde você vai ter um metal que tem 2 elétrons de valência, com um ametal que tem 1 elétron de valência, ou o inverso. Então, como é que a gente vai proceder nesses casos? Primeiro, na ligação iônica, você vai ter que identificar quantos elétrons o metal perde e quantos o ametal vai receber. Identificar o seu NOx, a sua carga. Então, nesse caso aqui, ó, o magnésio tem 2 elétrons de valência e o cloro apenas, no caso, o cloro tem 7 elétrons de valência. Nesse caso, o magnésio tende a perder 2 elétrons e o cloro a receber 1 elétron. Formaria o magnésio 2+, e o Cl-. Então, como é que vai ser a fórmula final do composto obtido? Eu sei que vão existir 2 cargas positivas no magnésio e uma carga negativa no cloro. Para conseguir neutralizar completamente o composto, são necessários 2 átomos de cloro, 2 cargas positivas com 2 cargas negativas. A mesma ideia aqui. O alumínio, que é o metal, tem 3 elétrons de valência, ou seja, ele perde 3 elétrons, vai formar o alumínio 3+. Para a gente poder neutralizar completamente essa carga, são necessários 3 cargas negativas, né? 3 íons, nesse caso F-. Recebe um e aqui recebe outro. Basicamente, a gente pode entender que quando você quiser escrever a fórmula de um composto iônico, você pode aplicar essa regrinha aqui, onde você tem que a carga do cátion, o valor da carga do cátion indica a quantidade do ânion.
E o valor da carga do ânion indica a quantidade do cátion. Nesse caso, né, para o MgCl, a ligação entre o magnésio e o cloro, a ligação iônica entre eles, formaria o MgCl2. O alumínio e o flúor, a ligação iônica formaria o AlF3, certo? Lembra disso aí. O valor da carga indica a quantidade, o valor da carga indica a quantidade. Mas como é que a gente vai saber qual vai ser a carga desse íon? Como no Enem não tem tabela periódica, ele vai te fornecer o número atômico. A partir da distribuição, você consegue reconhecer isso facilmente. Mas se você tiver noção já dos principais elementos, das principais famílias, você já consegue identificar quantos elétrons cada elemento tem a perder ou ganhar. Então lembrar que os elementos representativos, você consegue definir muito bem o seu NOx. Elementos da família 1A, os metais alcalinos e o hidrogênio, vão perder um elétron geralmente. A lembrar da exceção do hidrogênio. Quando ele se ligar a metais, ele passa a ser -1 e não mais 1. Metais alcalinos terrosos, a carga é +2. Alumínio e galho, os metais, né? Sua carga é +3. Aí da família 5A, 6A e 7A, os principais, nitrogênio e fósforo, a carga é -3. Oxigênio, enxofre, selênio, a sua carga é -2. E dos halogênios, né? Flúor, cloro, bromo e iodo, a sua carga vai ser -1. Beleza? Então lembrar dessas características da ligação iônica. No próximo vídeo aí, a gente vai ver as propriedades dos compostos iônicos.